Salve, gente! Tudo bom? Sou o professor Gil, aqui da Ubinvest, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a carta, né, de dezembro de um fundo que é o Ibiúna Red. E aí, assim, tipo, minha dupla dinâmica está aqui, ó, para falar sobre as cartas dos fundos, a carta dos gestores. Grande Bruno, como é que tá, Brunão? Fala, Gil. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, da Bemvest. E hoje a gente está com essa nova proposta, a gente espera que vocês gostem bastante. Nosso objetivo aqui não é incentivar vocês a investir necessariamente no fundo que nós estamos falando ou em qualquer outro fundo que a gente estiver apresentando. A gente só está mostrando para vocês um pouquinho da cabeça do gestor de cada fundo. Então, se você acompanhar essa série de vídeos que a gente vai lançando aí para vocês, mês a mês, vocês vão ter um portfólio de conhecimento de diversas cabecinhas de gestores e gestoras ao longo desse nosso Brasil. E, quiçá, a gente ainda traz um fundo americano, né? Pô, então, vamos deixar isso. É o famoso, se esse vídeo bater 5 mil visualizações, com certeza a gente vai trazer aí tentar trazer um gestor de carteiras, para que possa explicar realmente a alocação do fundo ou da carteira de investimento que ele está fazendo. Né? Então, assim, tipo, já aí para ajudar o nosso projeto, né, Olimpíada Brasileira de Investimentos, né, já dá o seu like, né, indica aí para os amigos, né, que a galera que está querendo investir, o pessoal que lê as cartas de fundos e não consegue entender, tem alguma dúvida, manda para a gente, vai lá no nosso Instagram, manda lá para a gente, pode deixar aqui nos comentários e vamos lá. Bruno, então o fundo que a gente escolheu para falar nesse vídeo é o Ibiúna Red, FICFIN. Deixa eu colocar aqui a carta. Quando você vai colocando a carta, eu vou falando. Bom, pessoal, o fundo Ibiúna é da casa de gestão Ibiúna. Tá? O objetivo principal desse fundo, como eles já mesmo falam dentro do prospecto do fundo, é fazer alocações multimercados com enfoque no macro global do fundo, utilizando um grau de volatilidade moderada, que o Gil é a melhor pessoa para explicar para vocês sobre volatilidade, ele vai responder ao longo do vídeo, e principalmente o diferencial que eles vão explorar é ciclos de políticas monetárias no mundo, através de posições de mercado de juros, moedas e commodities. Então, basicamente, esse é o universo investível do fundo. Todo fundo hedge, ele tem uma certa liberdade de investimentos que permite com que ele possa investir, fazer entrar vendido, fazer hedge, fazer diversas operações, que algumas delas vão estar detalhadas aí na carta, e vocês vão ver um pouquinho do que foi esse cenário de dezembro aí para o pessoal da Ibiúna, tá? Só para o pessoal... Só para não, desculpa te cortar, mas tem uma coisa que poucas pessoas falam, mas toda vez que você vê o FICFIN ou FICFIA, todo FIC significa um fundo de investimento em cota. Então existe um fundo principal e esse fundo compra cotas desse fundo principal que você não consegue investir, que é o fundo master, tá bom? Esse detalhe que esse fundo master, assim, tipo, você até pode investir se você tiver o capital inicial ali, que é normalmente milhões. Isso é verdade. Vamos lá. Então, assim, tipo, existem muitos tipos de fundo, tá? E aí a gente escolheu especificamente esse hedge. O que significa hedge? Hedge é proteção. Então, assim, tipo, é um fundo que faz muito controle ali do controle do risco que ele aloca, tá certo? E assim, tipo, deixa eu começar aqui. A gente marcou aqui algumas coisas interessantes da carta. É uma carta curtinha, tem uma página, né? Mas é muito densa. Então, assim, tipo, se você é um investidor iniciante, vai pegar para ler essa carta, assim, vai ter uma certa dificuldade, a gente está aqui para te ajudar a traduzir esses conceitos. Vamos lá. Então, o meu primeiro destaque, ele coloca aqui, ó, essa daqui é a carta, tá bom? Deixa eu só dar... Ó, que eu baixei lá no próprio site da gestora, da Ibiúna, tá? Ó, são só, aqui, ó, 2 paginazinhas, beleza? Então, ó, aqui, deixa eu dar uma ampliada aqui. Bom, o meu primeiro destaque é o seguinte, ele fala o seguinte: as posições tomadas em juros globais seguiram com retornos expressivos. Olha só, o destaque para as posições da República Tcheca e Polônia. Então, assim, tipo, ele está comprando, cara, assim, tipo, posição em juros na República Tcheca e na Polônia. Cara, assim, tipo, é um fundo global esse daí. Não, Bruno? Não, e assim, isso mostra muita expertise do próprio gestor, do gestor da própria casa, né? A Ibiúna é uma casa muito conceituada no mercado, com excelentes rentabilidades, excelentes profissionais, e você ter acesso, né, principalmente a esse tipo de juros, né, a esses títulos de juros que eles compraram, exige que você tenha um conhecimento muito amplo, tá? Então isso é muito bom, já demonstra o que você pode esperar. Se o fundo já começa te mostrando que tem posições na República Tcheca, na Polônia, imagina o universo investível que ele não vai te apresentar ao longo da carta, né?
Show de bola. Aqui ele começa a falar um pouco sobre dados aqui do fundo, né, da perspectiva que ele vai ter em janeiro e que teve em dezembro, mas o meu segundo destaque é esse aqui, ó. Qual é a visão deles para 2022? Né? Na leitura aqui, 2022 será o ano da força dos bancos centrais, onde economias e mercados deverão sentir o impacto do avanço da normalização monetária em curso pelo mundo. Brunão, traduz isso aí para mim. Bom, Gil, o que acontece? Ao longo desse ano, né, ao longo de 2021, perdão, a gente continuou muitos processos que se iniciaram em 2020 com o avanço da pandemia. Ou seja, diversos bancos centrais utilizaram políticas de assistencialistas, dando, por exemplo, que nos Estados Unidos fez a entrega de cheques mensalmente para alguns americanos que estavam sem empregos, a compra de ativos por parte do Banco Central, enfim, todas essas modalidades começaram ali, do segundo trimestre de 2020, né, Gil? E foi até ali o primeiro semestre de 2021. E o que ele fala? No segundo semestre, né, se intensificou uma política de aperto monetário, você consegue ter um aperto monetário, e isso faz com que o Banco Central comece a demonstrar um alerta. Olha, não podemos seguir por esse caminho porque a inflação está subindo muito. Então o famoso tapering, que está sendo muito falado que está sendo implementado pelo Fed, né, pelo Banco Central americano, se torna em linha com esse pensamento dele. Então, esse aperto monetário por parte do Banco Central, devido a essas surpresas inflacionárias que começaram a ocorrer, fizeram com que o segundo semestre tivesse uma grande redução desse estímulo por parte dos bancos centrais. Então, esse impacto começa a se aparecer com a retirada gradual dos estímulos concedidos. Então é isso que ele está enxergando. Opa, segundo semestre e 2022 vai ser um ano marcado pela essa retirada de estímulos concedidos pelo pós-coronavírus. Né? Na verdade, não é nem pós, que a gente ainda está enfrentando, mas, resumidamente, é isso que ele está enxergando. Show de bola, show de bola. E ele ainda fala, né? Aqui, ó. Isso indica que economias e mercados deverão sentir ao longo de 22 e 23, então ele já começa a olhar para 23, meu cara. 22, a gente vai ver aqui, porque 22 já está praticamente precificado hoje. Né? A força da retirada sincronizada desses estímulos monetários pelo mundo, com o potencial de solapar as bases de ampla liquidez e juros baixos que deram sustentação a um ambiente fortemente favorável a ativos de risco nos últimos 18 meses. O que ele está querendo dizer com isso? Que nos últimos 18 meses, aqui no Brasil, especificamente nos últimos 2 anos, né, teve uma grande demanda por ativos de risco. Poxa, a Selic aqui estava 2%. Né? Então, assim, tipo, dava 2% no ano, né, cara? Então, assim, tipo, vai deixar o dinheiro no Tesouro Selic para render 2% no ano. Então, você quer um rendimento maior, então você tem que tomar mais risco. Então, com a taxa Selic nesse patamar, é comum, ficou um ambiente favorável para você tomar risco. Né? Só que agora, olha só, o cenário mudou. O cenário mudou, as taxas de juros estão subindo, a inflação está subindo. Então, os bancos centrais passaram a subir juros, o Banco Central americano, o Banco Central brasileiro passaram a subir juros. E aí o que vai acontecer? Né? Tomar risco, né? ficou assim, mais, vamos botar, mais arriscado do que antes. Né? Você agora vai tomar um risco, você vai exigir um prêmio maior. Né? Exigindo um prêmio maior, a gente passa a observar que as bolsas tendem a entrar num momento de queda. Né? É isso que aconteceu no Brasil em 21, né? E é isso que ele vem pontuando aqui. E é exatamente esse ponto que mais ali embaixo ele vem falando, que no curto prazo seguimos explorando movimentos de reprecificação da ação contracionista esperada pelos bancos centrais em todo o mundo, onde vemos boas oportunidades de retorno neste início de ano. Então é exatamente o fechamento, né, de tudo que a gente comentou. A gente tem de um lado o Banco Central mostrando um aperto monetário, uma redução do estímulo, na outra ponta você vê um balanço de risco muito afetado por essa mudança. Então, assim, a liquidez, os juros que estavam baixos já começam a aumentar, a inflação subindo, então isso faz com que, como eu até brinquei com o Gil, um setor que a gente observa bastante, setor de varejo. Setor de varejo tem muita questão de expansão. Então, digamos que a Albi Invest vira e fala, pessoal, hoje a Albi Invest tem uma loja de roupa, e a gente já esteja ali já cotado em bolsa. A gente faz uma projeção dizendo que a cada mês a gente vai ampliar o nosso mercado em 20 lojas por mês. Agora, com todo esse novo cenário, eu já não vou aumentar mais 20 lojas. O juros está mais alto, a economia está
patinando, então eu vou abrir 5. Então isso muda o meu valuation. Se mudou o meu valuation, já faz com que ocorra a reprecificação da ação. E é justamente onde o Ibiúna diz que ele vai procurar os ativos para que eles possam, porque ele possa ter boas oportunidades justamente dessas reprecificações de ação. Tem só um detalhe, quando você faz o valuation, aqui por modelo clássico lá, né, pelo fluxo de caixa descontados, né, depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês o que é isso, tá? Você tem, assim, valor de um negócio, é tudo que ele vai gerar daqui para diante, trazido a valor presente numa determinada taxa de desconto. Né? É isso. Fazer o valuation é fazer esse processo. Então aí uma série de projeções que você tem que fazer para identificar o fluxo de caixa para o futuro e trazer, descontar todo esse fluxo de caixa para retornar isso para valor presente. E agora, quando você tem você passa a exigir um prêmio de risco maior, né? Então você acaba descontando mais. Então o valor presente fica menor. Né? Basicamente é isso, né? Quando você exige um prêmio de risco maior, quando você aumenta a taxa Selic, é isso que acontece. Quando você aumenta as taxas de juros, passa a seguir esse modelo e essa precificação trazida a valor presente passa a ser menor. Voltando aqui para a carta, né? Eu vou gravar um vídeo explicando isso para vocês sobre valores. A médio prazo, né, vamos olhar aqui cenário no Brasil, né, cenário Brasil. A médio prazo, a eleição presidencial em outubro nos leva a seguir com uma postura cautelosa e defensiva. Tá? Isso daí, né, na verdade ele está mantendo, né, ele fala defensiva é mantida desde 2021, isso é o clássico, gente, a gente está aproximando, esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2021, aí antes do encerramento dos primeiros 15 dias do ano, e o que acontece? Nesse ano, 2022, temos eleição, isso faz com que a vol do mercado aumente, a volatilidade do mercado aumente, então isso é um ponto de atenção e é isso que ele diz, simplesmente, como no médio prazo aí nós temos a eleição presidencial, postura cautelosa e defensiva que ele já vem mantendo desde 2021. Né? E aí ele fala que reconhece que o prêmio de risco se elevou nesse período, aquilo que a gente estava falando, né? E parte da incerteza à frente já está precificada hoje. Né? E assim, tipo, isso pode levar a períodos de alívio e pequenos rallies dos ativos locais. Aí, assim, tipo, ele começa a enumerar aqui, né, toda essa conjuntura, né, que explica as posições que ele está tomando, né? Por exemplo, aqui, incerteza acerca do regime macroeconômico, aqui, falando Brasil, poxa, principalmente a parte fiscal, né? Isso, A parte fiscal, pessoal, só para você, caso vocês, a teclinha sabe, a parte fiscal que a gente está falando é os gastos, principalmente do governo, tá? As despesas, o que o governo consome, toda essa parte voltada mais às políticas governamentais, tá? Então, essa incerteza que ele fala justamente da âncora fiscal é justamente o que vai acontecer até o que vai acontecer nesse ano e no próximo ano. Volto a lembrar o que o Gil mencionou lá em cima, eles já não estão mais olhando somente para 22, eles já estão olhando para 23 também, assim como o Banco Central. As taxas de juros, o universo observável do Banco Central para 2022 já foi feito, já está concluído. O Banco Central está olhando para 23 e 24 já, há muito tempo. Tá? Então esses são os dois grandes pontos de atenção que ele traz e ele faz um foco muito grande na esfera política, que ele justamente diz que esse elevado ruído na esfera política, né, traz uma incerteza e demanda um esforço ímpar, né, na âncora que está segurando o sistema, que é a âncora monetária, que a gente está olhando, que é a base monetária, a taxa de juros, a parte que o Banco Central está observando. Tá? Que seria a nossa base monetária. Então, que ele fala, essa contração monetária, esse sistema resultou, né, essa proteção do sistema resultou numa contração monetária e uma desaceleração do próprio ritmo econômico, que já é esperado quando você começa a elevar a taxa base de juros, que aqui no Brasil é a Selic. Tá bom? Então, isso tudo, segundo ele, vai deixar o país mais vulnerável ao humor dos mercados globais. Né? Então, oscilações americanas, na Europa, vão fazer com que o Brasil sinta de outras formas. Então, aumento do dólar, maiores pressões inflacionárias vindo através do câmbio e por aí vai. Isso aí. E aí, olha só, vemos que o potencial retorno ajustado às volatilidades de posições construtivas dos ativos do país continua não nos parecendo uma boa alocação estratégica de capital nesse momento. Caraca, o que isso significa? Ele tá falando aqui
que nesse momento, né, a relação de risco-retorno que o gestor está observando ainda não é favorável para aturar o risco que eles estão modelando no Brasil agora. Então, assim, tipo, ou então, assim, tipo, dentro do limite do risco que eles estão dispostos a correr, o Brasil é arriscado demais, entendeu? Então, assim, tipo, ele o que ele está falando aqui, que o Brasil não está se enquadrando na relação de risco-retorno que eles estão dispostos a correr. Investir, correr. Investir. E nesse ponto, né, Gil, ele começa a frisa aqui agora o universo, a estratégia que eles vão ser definidas. Então, na renda fixa, eles vão voltar às posições em compras, tá difícil, compradas em inflação implícita e também em juros reais, ou traders e valores relativamente correspondente à curva de juros real e implícita aqui da nossa economia. Né? Então, isso significa o quê? Está comprado inflação implícita, você pode olhar na NTNB mais longa, né? Principalmente NTNB, que é o princípio que você recebe aqui. NTNB é o principal acrescido do IPCA. É o Tesouro IPCA, vamos botar. Isso aí. Né? Tesouro IPCA. E aí ele diz assim, tipo, que no mundo emergente, no mundo desenvolvido, seguimos com viés tomador de juros. Então, a Ibiúna essa é uma casa que opera muito juros, né? Sim. Então, assim, seguimos com viés tomador de juros diante das pressões persistentes de inflação nos Estados Unidos e na Alemanha. E nos mundos emergentes, mantém as posições tomadas no leste europeu e Israel. Leste europeu lá, lembra lá em cima quando ele falou da Polônia? Então, assim, tipo, foi Polônia, né, Bruno? Isso aí. Polônia e República Tcheca. E a parte do leste europeu. Né? Isso aí. E aqui, né, como ele fala, até isso é uma coisa muito interessante. Agora ele começa a falar mais do universo investível de ações e ele vem falando que eles seguem expostos, né, ou seja, eles já estão expostos, vão seguir expostos a ações brasileiras mirando a captura de alfa puro via posição long short não direcionais. Gil, explica o que é alfa, que eu explico o que é long short. Tá. O que é o alfa? Que ponderado pelo risco, né? Aí esse risco daí é uma medida matemática que a gente calcula, que é o beta. Ele gerar alfa na mesma medida de risco, você ter um rendimento maior do que o índice de mercado. No caso aqui, vamos botar o índice de mercado de risco, o Ibovespa Brasil. Então, se você tomar um risco igual ao risco do Ibovespa, você gera alfa quando você tem um retorno acima do Ibovespa. Né? Então, para uma mesma medida de risco, você trazer um retorno maior do que o retorno de mercado. Essa é a ideia do gerar alfa. Né? E aí ele pretende fazer isso fazendo operações long and short. Né? O que é o long and short? Cara, o long and short, o nome é bonito, mas é muito simples. São diversas, por exemplo, long and short, você vai ter um grupo de ativos que você tem, você vai vender, em contraponto você vai comprar ele em mesmo volume. Tá? São compra e venda de ativos simultaneamente em mesmo volume, porém em diferentes tipos de ativo. Tá? É isso, simples assim, entendeu? Mas isso é como se você estivesse fazendo um trade, né? Um trade de compra e um trade de venda. Né? Bom, e no final ele termina justamente a posição dele em moedas, né? Que é acho que é o cargo-chefe do fundo, que é justamente a moedas, que é um dos famosos pares dólar real e também pares e outras moedas. Pares cruzados, né, de moedas. E um ponto importante. Pode falar. Eu ia falar aqui, detalhe, que no final ele explora estratégias tocadas pelo time Quant, né? Então, assim, tipo, ele é um sistemático. Uma parte, né, dele que é gerida por modelos quantitativos. Isso aí. E outra parte também por crédito corporativo, que é emergente, né, gerido pelo próprio time da Ibiúna. Então, pessoal, esse basicamente é o fundo. Como a gente falou, vocês podem ver que é uma carta muito enxuta, mas muito densa. E aqui do lado da carta... Só mostrar aqui, ó. Que aí são as divisões, né? Você vai ver as estratégias, as moedas e também a parte de risco do fundo. Que, aliás, isso é muito importante. Compre um fundo de investimento que faça sentido ao seu perfil de risco. Olha só, aqui ele vem, então, olha só, essas colunas aqui são dezembro de 21, o ano de 21, os últimos 12 meses e os últimos 24 meses. Vamos dar uma olhada aqui, ó.
na parte de risco. Ele meio que te dá aqui um relatóriozinho de risco. Qual é a volatilidade do fundo? Né? Olha só, 3,56%. Né? No ano, 3,68%. Nos últimos 24 meses, 3,77%. Só para vocês terem uma noção, volatilidade é o quanto oscila, tá? É o sobe e desce do fundo. A volatilidade do Ibovespa, ali gira em torno de 21, né? Gira ali em torno de entre 15% e 25%. Né? Assim, tipo, sem grandes eventos, vamos botar assim, sem grandes cisnes negros, né? Assim, como foi quando você olha com uma janela que pega ali o coronavírus, aquela parte ali de março, abril de 20, você vê que a volatilidade do Bovespa chega a 40% ao ano. Né? Então aqui ele está com a volatilidade ali, ó, comportadinha ali, ó, de 4% para baixo. VAR, o que é esse VAR? O VAR aqui é o potencial de perda máxima em um dia, né? Aqui eu acho que aqui ele está colocando aqui em um dia. Então assim, tipo, dada essa volatilidade, potencial de perda máxima num grau de certeza, né? Uma medida estatística, o VAR, olha lá, gira ali perto de 0,4%. Né? E aqui ele bota aqui um teste de estresse. Eu só queria saber aqui qual é a unidade aqui desse teste de estresse, mas assim, tipo, ele traz aqui um relatório de risco assim bem maneiro, assim, tipo, bem legal. E era isso que eu queria pontuar para vocês. Lembrando que VAR foi tema de uma das questões da segunda fase do Obininvest 2021, né? Que você pode encontrar essa questão olhando lá, entrando lá lá na Stocks, né? No sistema. Ou então lá no nosso próprio site baixa lá a prova, as provas das primeiras e segunda fase de 2021, e tem uma questãozinha lá onde eu mesmo explico o que é VAR, né? Tem um videozinho relacionado àquela questão, e você vai conseguir saber ali e medir no Excel como faz para calcular esse VAR, e também vou trazer aqui como faz para calcular o teste de estresse. Beleza? Beleza. E é muito legal, né, que você vê que é um fundo que tem diversas operações de câmbio, moeda, juros, e tem uma volatilidade muito certinha, né, muito controladinha. Né? Então é isso, pessoal. Gente. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. A gente te espera para o próximo relatório que a gente vai trazer. É isso aí. Deixa nos comentários com qualquer fundo que vocês queiram que a gente também faça essa mesma review, né? Poxa, espero que vocês tenham curtido e tenham entendido a carta, tá beleza? Show de bola. Beijo grande para vocês. Valeu. Tchau, pessoal.